Boa noite, pessoal. Deixa eu só abrir a tela aqui para vocês. Bom, meu nome é Beatriz, né? Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre psicanálise e infância, o sujeito em constituição e o brincar como linguagem simbólica. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. É um prazer estar aqui com vocês, contribuir para esse processo de formação. Eu vi que a gente tem uma galera aí do Brasil inteiro, né? Eu falo aqui da Bahia. Eu sou psicóloga e psicanalista clínica, sou pós-graduada em psicanálise e saúde mental, e a minha atuação clínica ela é orientada pela psicanálise, mas os meus estudos clínicos também são voltados pela interseccionalidade da raça e do gênero, e essas interferências na saúde mental, principalmente na saúde mental de mulheres. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre psicanálise e infância, vamos falar da clínica com crianças. E como o brincar é tão importante nessa clínica, que é totalmente diferente da clínica com o adulto. Vamos iniciar entendendo o que é a criança para a psicanálise. Na psicanálise, a criança não é vista como um ser incompleto, que precisa apenas amadurecer biologicamente. Ela é compreendida como um sujeito em constituição, marcada desde cedo pela linguagem e pelo desejo do outro. Na psicanálise, diferente de outras abordagens ou de outros estudos do desenvolvimento, a criança, a infância e a criança, ela não é uma fase da vida para que a gente passa para chegar em um ponto crucial. No senso comum, a gente ouve muito falar, né? Ah, ela vai se tornar alguém. Cuida dessa criança, educa essa criança, porque ela vai se tornar alguém, como se a criança não fosse ainda um sujeito, como se ela tivesse ali, ela tivesse ainda num processo de amadurecimento biológico ou cognitivo. A psicanálise ela vai um pouquinho mais a fundo nesse processo. Para a psicanálise, a criança ela não é só alguém que está em fase de amadurecimento biológico ou cognitivo. Para a psicanálise, a criança já é um sujeito. Ela é um sujeito em constituição. Ou seja, ela não precisa chegar à fase adulta para ser alguém. Ela já é alguém. Ela já tem as suas angústias, as suas demandas, as suas questões. Para a psicanálise, a criança já é um sujeito do inconsciente. E o que isso significa? Na psicanálise, a gente sempre enxerga o sujeito, a gente entende esse sujeito através do inconsciente. Tem uma frase que vai dizer, né, se eu não me engano, Descartes, que ele fala, penso, logo existo, mas Lacan vai parafrasear essa frase e vai dizer, existo onde não penso, porque para a psicanálise nós existimos onde nós não conseguimos ter acesso direto. Nós existimos naquele lugar que às vezes a gente não entende, não compreende, que é o inconsciente. É lá que nós guardamos, que nós constituímos quem nós somos como sujeitos. A gente só vai ter acesso a esse inconsciente através dos sonhos, do sintoma, de lapsos, de atos falhos. É aquele lugar que a gente não entende. Eu não sei muito bem porque eu não gosto daquela pessoa, mas eu não gosto. Eu não sei muito bem porque eu troquei a palavra A pela palavra B. É um lugar onde eu existo, onde eu me construo, é no inconsciente. E essa criança, para a psicanálise, ela já é esse sujeito do inconsciente. Ela já tem, pensa no inconsciente como uma caixinha que a gente não tem a chave para abrir. E essa criança já tem essa caixinha, ela já tem as suas questões, as suas angústias ali bem guardadinhas. Então, ela não é alguém que vai vir a ser algo, a se construir algo. Ela não precisa ser algo ali na frente. Ela já é alguém, ela já é um sujeito, ela já é um sujeito do inconsciente. A criança, claro que ela não nasce pronta, ela se constrói. Ela vai se construir na linguagem. O Lacan vai falar que a gente se constrói na linguagem. Então, ela é esse sujeito em constituição, mas já é um sujeito do inconsciente. E como essa criança anda se constituindo? Como esse sujeito em constituição se constitui? Né? Como esse inconsciente vai se formando? Através da linguagem. O Lacan, ele vai falar que a linguagem é como nós nos formamos. Só que não é somente essa linguagem verbal. Quando essa criança nasce, ela já nasce inserida num mundo simbólico, composto pela linguagem. Ela já tem um nome, ela já tem expectativas dos pais, dos cuidadores, dos familiares, ela já tem um quarto preparado para ela, ela já tem o desejo do outro sobre ela. Então, ela nasce em um mundo já posto, um mundo já construído para ela, um mundo da linguagem. Na psicanálise, a gente vai dizer que esse sujeito ela vai se constituir em três dimensões fundamentais. Essa criança vai se constituir em três dimensões fundamentais. Primeiro, o outro.
Quem é o outro na psicanálise? Para a psicanálise, o outro é aquele que está externo a gente, é aquele que convive com a gente, que faz parte do mundo, do nosso mundo, mas o mundo externo. Para a criança, esse outro principalmente vai ser o seu pai, a sua mãe, os seus cuidadores, as figuras de cuidado que estão com ela. E eles são de extrema importância para esse sujeito que está em constituição. Por quê? O Freud vai falar do amor. O Freud ele vai falar que o amor é a essência. A gente precisa do amor do outro para se construir. Não é esse amor romântico, esse amor que a gente fala no dia a dia, no senso comum. É um amor de construção. A gente precisa do amor do outro. Por exemplo, uma criança que acabou de nascer, ela precisa ser amamentada. Ela precisa, a linguagem dela ainda está sendo construída, mas ela precisa entender que se ela chora, ela é alimentada. Mas para alguém alimentar essa criança, ela precisa ter, no mínimo, afeto, curiosidade, amor. Ou seja, precisa ter um outro que pensa, que preocupa, que tenta decifrar o choro, que tenta decifrar os movimentos daquela criança para que ela consiga ir se desenvolvendo e tornando esse sujeito do inconsciente. Então, o outro é um dos principais pontos fundamentais que constrói o sujeito, que constrói essa criança que vai chegar na nossa clínica. Segundo ponto que constrói essa criança, a linguagem. Lacan vai falar que o nosso inconsciente ele é estruturado por meio da linguagem. A nossa construção enquanto sujeitos é estruturado por meio da linguagem. Então, a linguagem, os símbolos, a simbologia da linguagem é que vai construir essa criança, que vai fundamentá-la. O que é ser pai? O que é ser mãe? E aí ela vai aprender que aquele sujeito ali, aquele outro ali é o papai, aquele outro ali é a mamãe. E aí ela vai se organizando. Às vezes, não com essa linguagem tão sofisticada que nós adultos temos de papai e mamãe, mas de entender, se eu chorar, é aquela ali que vem até mim. Se eu precisar, se eu sentir medo, se eu sentir algum desconforto, é aquele outro que vem até mim. E aí vai se construindo a linguagem dessa criança. E por terceiro, o desejo do outro. Como eu disse, quando a gente nasce, o mundo está posto. A gente tem, né, o nosso quarto, a gente tem um nome, a gente tem um gênero, as pessoas sonham que a gente vai virar médica, que a gente vai virar advogado, psicólogo algum dia, as pessoas já depositam os sonhos dela na gente. Esse é o desejo. E a gente precisa desse desejo para se construir em alguma medida, principalmente no processo de infância. E por que essa infância, esse sujeito que está em constituição, que está sendo construído, é tão importante? É importante a gente entender que na psicanálise a infância é ponto crucial. Essa criança, que esse sujeito em constituição, é ponto crucial. O Calegares, ele vai falar que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Ou seja, lembra da caixinha do inconsciente, que eu pedi para vocês imaginarem o inconsciente como essa caixinha que a gente não tem a chave? Essa caixinha vai nos acompanhar a vida inteira. É na infância que a gente se estrutura enquanto sujeito. São as marcas daquele lugar que a gente vai levando, que a gente vai construindo, a forma como a gente se relaciona com o mundo, a forma como eu me relaciono comigo mesmo, a forma social. Essa criança que está, esse sujeito que está em constituição, que é construído pelo outro, pelo seu desejo e pela linguagem, ela está construindo, ela está alimentando a sua caixinha, o seu inconsciente, para tudo aquilo que vai regar a nossa vida inteira. Mas não de um jeito rígido, mas de um jeito de estrutura, de acesso. E quando eu falo de estrutura, aí eu quero lembrar vocês um pouquinho do diagnóstico em psicanálise. Por que do diagnóstico em psicanálise? Lembrando que diagnóstico de psicanálise é diferente de diagnóstico psicopatológico. O diagnóstico psicopatológico é a ansiedade, a depressão, o TDAH, são questões que o sujeito vai desenvolver no decorrer do processo de viver, no processo de se relacionar com pessoas. São pontinhos que a gente vai tendo, a gente vai descobrindo no decorrer do processo de viver. Já o diagnóstico de psicanálise, ele não vem desse lugar de patologização, de algo a ser eliminado quando a gente fala de diagnóstico psicopatológico. Diagnóstico de psicanálise, a gente fala de estrutura.
O que é que estrutura esse sujeito? Como os processos mentais desse sujeito são estruturados? Aí a gente vai falar da neurose, a gente vai falar da psicose, a gente vai falar da perversão, que não são diagnósticos psicopatológicos, são as formas desse sujeito se relacionar com o mundo, é a forma como essa criança se estrutura. E esse diagnóstico psicopatológico, essas estruturas do sujeito neurótico, do sujeito psicótico, do sujeito perverso, ele se estrutura na infância. Então, esse sujeito em constituição, que está sendo construído pelo desejo dos seus pais, dos seus cuidadores, que está sendo atravessado pela linguagem de um mundo que já está posto, que está sendo atravessado pelo outro, ela vai chegar na nossa clínica, ela vai chegar no atendimento de psicanálise, já com a sua estrutura construída. E como é que essa estrutura, esse diagnóstico em psicanálise, ele é construído nessa criança, nessa infância? Através da inserção dela no processo de linguagem, através da inserção dela no processo das leis. Né? O Lacan vai dizer que esses diagnósticos, eles começam a iniciar quando a criança, ela passa pelo processo de castração. E é claro que é um processo de castração simbólico. O que é castração, que o Lacan vai dizer? Castração é quando a criança entende que ela não é um ser completo. Porque a criança, ela, por mais que ela já seja um sujeito em construção, ela seja esse sujeito inconsciente, ela se organiza como se fosse um sujeito completo. Tudo posso, tudo quer ser atendido. Porque no útero, tudo é atendido. Ela não sente fome, ela não sente sede, ela está num lugar quentinho, todas as suas necessidades biológicas são atendidas. Então, ela vem para esse mundo que está posto, está construído pela linguagem, pelo desejo do outro, com necessidades a serem atendidas. E elas são atendidas, né, nos primeiros meses ali da criança. Mas chega um momento que ela vai ser inserida no mundo da lei, das regras, da linguagem. Por exemplo, quando ela entende, eu quero a minha mãe em todo momento comigo. Mas aí a mãe sai para trabalhar, mesmo que essa criança queira ficar com a mãe 100% do tempo. É o processo de castração dela entender. Eu quero, mas eu não posso. Existem regras a serem seguidas. Eu quero comer chocolate antes do almoço. E o meu pai, a minha mãe, a minha babá, a minha cuidadora me diz, não, você não pode, você precisa comer primeiro. É o processo de inserir essa criança no mundo das regras, da lei. É o que a gente chama de castração. De entender, fazer a criança entender que ela não é um ser todo, que ela é um ser faltante, que sempre vai faltar algo, que sempre vai necessitar de algo, mas que ela tem um mundo de regras e leis a serem seguidas. E aí, a partir desse processo de castração, essa criança se estrutura ou na neurose, ou na psicose, ou na perversão. Então, a criança que vai chegar ao meu consultório, a criança que vai chegar à minha clínica, no processo de análise, não é um sujeito que está passando somente por um processo de amadurecimento cognitivo ou biológico. Não é um sujeito que está ali numa fase que é passageira, que logo passa e ela já entra em outra, como se fosse caixinha. Saí de uma caixinha da infância e entrei na caixinha da adolescência. Saí da caixinha da adolescência e entrei na caixinha da fase adulta. Não. Para a psicanálise, essa criança que vai chegar à sua clínica é um sujeito em constituição. Ela é um sujeito do inconsciente. O inconsciente dela já está sendo construído. O diagnóstico, a estrutura diagnóstica dela, do neurótico, do perverso, do psicótico, ela está sendo construído ali. Então, ela já tem as próprias angústias, ela já tem as próprias demandas, ela já tem as próprias questões a serem resolvidas. Essa é a criança que entra em análise. Essa é a criança que entra dentro do nosso consultório no dia a dia. A clínica psicanalística com crianças. Diferente do adulto, a criança muitas vezes não organiza sua experiência através do discurso verbal, estruturado. Em vez disso, sua comunicação aparece por meio de brincadeiras, desenhos, histórias inventadas, jogos simbólicos, repetição de cenas. Quando a gente fala que a linguagem estrutura o sujeito, ou seja, a linguagem constrói quem é esse sujeito, a gente fala que o nosso inconsciente, quem nós somos, como nós aprendemos dizer papai, mamãe, bola, casa, é por meio da linguagem. A linguagem do outro, é o outro que nos apresenta o mundo. E a psicanálise, ela é, em essência, a cura pela fala, né? O próprio Freud vai falar isso. A psicanálise é, em essência, a cura pela fala. Mas se essa criança não tem um discurso verbal estruturado, e se o Lacan me fala que é a linguagem que estrutura o sujeito, e se o Freud fala que a psicanálise é a cura pela palavra, como é que eu vou lidar com essa criança no processo de análise quando ela chega?
A linguagem, ela não é só a linguagem verbal falada. Linguagem é simbolização. São os significados que a gente dá para as coisas. E a gente não precisa somente da linguagem verbal estruturada, toda bonitinha, para a gente dar símbolo, para a gente dar significado, para a gente sentir, para a gente conseguir simbolizar o que a gente sente. E aí entram outras formas de linguagem, que na criança é o brincar. Não é que essa criança não tenha o que me dizer, já que ela não tem um discurso verbal estruturado, né, como o sujeito adulto. Ela tem muito o que me dizer, mas não da forma que eu espero de um sujeito adulto. No sujeito adulto, na clínica, eu vou estar sempre fazendo essas comparações para que vocês entendam a diferença da clínica infantil com a clínica adulta na psicanálise. No sujeito adulto, a gente usa a regra máxima da psicanálise, né, da associação livre, para a gente entender os significados, os significantes, entender como esse sujeito se organiza, para a gente ter acesso aos lapsos, essas pequenas solturas que o inconsciente vai nos dando, né? E a gente usa a regra máxima da psicanálise, que é diga-me o que vier à cabeça. Sem pensar, sem estruturar, sem fazer conexões, só me diga o que vier à cabeça. Para a criança, não é muito diferente, é só um processo adaptativo. Ela vai nos dizer das suas angústias, das suas questões, a gente vai acessar esse mundo interno, pegar esses pequenos lapsos que o inconsciente dá na criança através do brincar. A linguagem da criança é o brincar. E repito, não é que ela não me tenha muito o que falar, ela tem o que falar. Mas ela fala de uma forma diferente. E a forma diferente essas brincadeiras. São as brincadeiras, são os desenhos, são as histórias inventadas, são os jogos, são repetição de cenas. Isso é a linguagem da criança. É essa a base. Se a psicanálise é a cura pela fala, a fala da criança vai ser o seu brincar. É por aí que a gente vai acessar. É por aí que a gente vai entender quem é essa criança, o que ela traz quando ela entra dentro do nosso consultório, através da brincadeira. Para a psicanálise, brincar não é apenas atividade lúdica, mas uma forma de discurso. O analista escuta aquilo que aparece no enredo simbólico do brincar. Muitas vezes, quem é psicólogo infantil ou trabalha com crianças vai escutar muito de pessoas leigas. Ah, vai para o psicólogo para quê? Só está indo para lá para brincar. Ou às vezes o pai pergunta para a criança, você fez o que hoje com a sua psicóloga? E aí a criança responde, brinquei disso, ela me deu um bonequinho daqui, peguei aquilo. E o pai deduz que a criança está indo só para brincar. Não tem muito sentido levar meu filho para ficar brincando, ele brinca em casa. Mas é diferente. O brincar é diferente. Dentro do setting analítico, o brincar é diferente. Ele possui uma função. A função de linguagem, de comunicar para a gente alguma coisa, de a gente entender alguma coisa. É a partir do brincar que a criança se estrutura. Não é simplesmente brincar por brincar. Todo o brincar da criança, ela tem significados. Qual brinquedo ela escolhe? Ela deixa o analista participar ou não desse processo de brincar? Ela convida o analista ou não para brincar? Ela sempre pega o mesmo brinquedo? Quais os tipos de brinquedos que ela pega? Qual a reação dela quando ela perde em uma brincadeira, por exemplo? Quais os nomes que ela dá para aquele personagem, para aquela história que ela cria? Então, o brincar, ele tem significados. É a partir do brincar que a criança vai nos dar acesso ao seu mundo interior. E o que a gente precisa entender nesse processo de brincar? Alguns pontos. Primeiro, tem uma regra máxima da psicanálise que o Freud vai dizer que é repetir, recordar e elaborar, que seria, de uma forma bem simplória, um processo que a gente utiliza para lidar com as nossas angústias, para lidar com os nossos processos traumáticos, né? Porque a gente tem mecanismos de defesa e tudo aquilo que é angustiante à consciência, tudo aquilo que incomoda, que perfura essa bolinha que é a inconsciência, vai para nível inconsciente, a gente recalca. Mas para a gente lidar, mas esse recalque não fica lá quietinho no lugar dele, não. Esse recalque, ele volta. Ele volta por meio de repetições, ele volta por meio de sintomas, ele volta por meio das manchas que a gente encontra pelo corpo e não está sabendo dizer o porquê. Pelos relacionamentos que são sempre muito iguais, sempre muito parecidos. Ele volta nas angústias que parece que a gente muda de cidade, muda de casa, muda de lugar, mas as angústias continuam nos acompanhando. Então, ele vai voltando. E aí o Freud fala que a forma
de lidar com essas questões é recordar, repetir, repetir e elaborar. E aí a gente lida com as nossas angústias, a gente torna palpável aquilo que às vezes a gente não entendia. E isso não é diferente no processo de brincar. O que a gente vai observar no processo de brincar? Como eu disse, brincar é a linguagem da criança. É a forma que a criança está me dizendo o que está angustiando, o que está incomodando, o que não foi elaborado, que precisa ser elaborado. O que está tirando ela do eixo? É por meio do brincar. Então, o brincar ele precisa ser observado. Recordar, repetir e elaborar. Repetir é um ponto crucial na análise. Repetir não é simplesmente algo mecânico. Se a gente olhar muito rápido, se a gente olhar de forma muito leiga, a gente pode dizer que a criança ela está repetindo porque ela não tem repertório cognitivo, então ela não sabe brincar de outra coisa, fica repetindo a mesma coisa. A gente pode dizer que ela tem uma rigidez cognitiva. Tá sempre brincando com aquele brinquedo, tá sempre falando a mesma coisa. A gente pode falar que ela tem uma pobreza de criatividade, de imaginação, mas na psicanálise não. A gente vai entender o repetir como a forma daquela criança de lidar com as angústias que lhe aparecem. E é isso que a gente observa no processo de brincar com essa criança. Como é a relação dela com os brinquedos? O que é que se repete naquela criança que vem ao meu consultório toda semana? Às vezes a repetição vem em contar a mesma história, ou às vezes a repetição vem em usar os mesmos brinquedos, ou às vezes a repetição vem em ter o mesmo final para uma história, ter o mesmo final para algum tipo de brincadeira. Isso é extremamente importante. O que é que se repete no brincar dessa criança? Outro ponto de extrema importância quando a gente fala dessas brincadeiras, né? A brincadeira é a forma da criança lidar com as suas angústias, repito. A gente precisa prestar atenção como ela se relaciona com esse analista. Porque a transferência é um dos outros conceitos principais da psicanálise, né? O que é a transferência? Não é simplesmente essa relação da criança com o analista, da criança com o seu psicólogo. A transferência é esse processo onde ela coloca esse psicólogo na posição de alguém importante. Ela deposita nesse psicólogo as angústias e questões de outras pessoas. Então, como é a relação dela com esse psicólogo? Ela chama para brincar? Ela deixa na brincadeira? O que ela pede, o que ela demanda desse psicólogo durante as brincadeiras? São processos importantes a serem entendidos. E o terceiro ponto é observar essa criança que chega ao nosso set, são os sintomas. O sintoma na psicanálise ele é totalmente diferente do sintoma em outras formas, outras abordagens de ver essa criança. O sintoma não é algo a ser eliminado. O sintoma é algo a ser escutado. A gente, principalmente quando a gente é recém-formado, a gente sempre corre o perigo de cair na tentação do pedido do outro. Quem é esse outro? Essa criança ela não chega na clínica sozinha, ela não vai chegar por livre e espontânea vontade como adulto. Ela vai chegar levada por um outro. Aí a gente lembra lá do nosso início, quando eu disse que a criança ela é constituída pelo outro, pelo desejo e pela linguagem. Então, ela vai chegar na clínica levada por esse outro, pelo desejo desse outro. E esse outro tem uma leitura única dessa criança. Esse outro pode ser um pai, uma mãe, pode ser também um diretor, a professora da escola. E se a gente cair nesse perigo de ler essa criança pelo desejo, pelo olhar do outro, a gente cai no perigo de rotular essa criança rápido demais. Por exemplo, quando a mãe chega angustiada ao consultório, e é compreensível que ela chegue, o meu filho vive chorando, o meu filho ele não obedece ninguém, ele é uma criança diferente das outras crianças. É compreensível a angústia dessa mãe ao levar essa criança ao consultório. Mas, se a gente cair no ímpeto de querer resolver, do ímpeto de eliminar aquele sintoma, a gente não vai escutar aquela criança, a gente não vai auxiliá-la no que ela precisa auxiliar. A gente vai querer resolver, a gente vai querer se colocar na posição do rei. Tá, a mãe me disse isso e isso da criança, então eu já sei tudo que eu preciso saber, já sei como eu vou intervir. E não é assim que funciona na psicanálise. Na psicanálise, o sintoma ele tem um significado, ele tem um sentido. Ele está ali por alguma coisa. Ele tem um objetivo para estar ali. O sintoma também é uma forma da gente acessar o inconsciente desse sujeito em constituição, desse sujeito
do inconsciente, né? Que é essa criança. Então, a gente não vai eliminar esse sintoma, a gente vai escutar esse sintoma. A gente vai perceber o que se repete nesse sintoma. A gente vai se demorar para interpretar. A gente vai se demorar para dar à criança a oportunidade dela nos dizer, por meio de brincar, por meio das historinhas, por meio dos seus personagens, dos seus brinquedos, da forma como ela se porta no nosso consultório, o que ela quer nos dizer. Então, muito cuidado ao tentar, na verdade, querer eliminar algo que é. Ao tentar eliminar algo que é. Nos outros suportes, nos outros programas. Normal, tá? Como nos outros. Alguém falou alguma coisa? Abriram um álcool sem querer. Então, deixa eu tentar abrir aqui a tela de novo. Então, muito cuidado ao tentar eliminar algo que, na verdade, é bússola, é direcionamento. Então, antes de entrar agora no lugar do analista, eu quero fazer essa recapitulação dessa criança que chegou na nossa clínica. A criança que chegou na nossa clínica é o sujeito já em construção. Ela já é um sujeito, ela já tem as próprias demandas, ela já tem as próprias angústias, ela tem as próprias questõezinhas dela a serem resolvidas. Essa criança que chega no nosso consultório, ela chega sendo construída, ela ainda está em constituição, ela já é um sujeito do inconsciente, ela já tem a caixinha dela com as angústias, com as questões dela, mas ela chega atravessada pelo outro, pelo seu desejo e pela linguagem. Ou seja, ela chega ali construída pelo que o outro acha que ela é. Meu filho é assim e assado. Meu filho vai ser X e Y. Meu filho tem X e Y comportamento. Essa é a criança que chega ao nosso consultório. E aí, qual o nosso lugar? A partir dessa criança, que é um sujeito em constituição, já tem as suas próprias demandas, já tem as suas próprias angústias, já tem as suas próprias questões, mas, ao mesmo tempo, responde ao desejo e à percepção do outro, de como o outro nos vê, de como o outro a vê. A anamnese, nosso primeiro contato com os pais, é essencial. Por quê? Os pais, eles têm uma visão dessa criança e eles vão nos dizer de como é a dinâmica familiar. Eles vão nos dizer de como eles enxergam essa criança, em que posição essa criança ela está ocupando ali no seio familiar. Então, a anamnese é processo essencial. Quando eu digo que a gente não pode se apegar aos pedidos e às demandas de quem trouxe a criança, seja a escola, seja a família, não digo para não escutá-los, eles precisam ser escutados. O processo de anamnese é essencial, o processo de escutar. Os pais, a escola, quem trouxe essa criança, é essencial para a gente entender em que posição subjetiva essas pessoas colocam essa criança, para a gente entender em que posição essa criança está ocupando nesse meio familiar, escolar, ou seja, qual meio que ela está inserida. Mas e eu, enquanto analista? Qual a minha função, já que essa criança está sendo construída pelo olhar do outro e o meu contato com a fala direta, com estrutura de linguagem toda construída vai ser com os pais ou com a professora? Qual o meu lugar? Como eu fico nessa posição? Primeiro, a gente precisa entender que o lugar do analista é sustentar um espaço de escuta para o sujeito e da criança. Permitir que o brincar se constitua como linguagem e observar repetições narrativas e posições simbólicas no jogo. Qual o lugar do analista? A gente precisa entender, antes de qualquer coisa, que quando a criança chega ao nosso consultório, depois desse processo de anamnese, de escutar os pais, escutar os cuidadores, escutar a escola, entender o que eles trazem de demanda, o que eles acham sobre a criança, como as relações se estabelecem, se tem irmão, se não tem irmão, a criança é assim, essa criança é assada, foi desejada, não foi desejada, qual é a rotina dessa criança? Depois de entender isso, e essa criança que vai chegar no nosso consultório, que já é um sujeito com as suas próprias angústias, que não são a angústia do pai, que não é a angústia da mãe, que não é a angústia da escola, é a angústia dela mesma, própria, a gente precisa sustentar esse lugar de escuta. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, entendendo que eu estou ali como analista. Eu não estou ali como professora, ou seja, não vou ficar ensinando a criança nada, porque não é a minha função. Eu não estou ali como
orientadora parental para dizer para a criança isso é errado, isso é certo, isso pode, isso não pode. Essa também não é a minha função, eu sou analista. A minha função ali também não é ser uma castradora da criança no sentido de isso é permitido, isso não é permitido. Claro que o nosso encontro com a criança vai ser permeado por regras. O set analítico tem as próprias regras, institui as próprias regras. Mas eu não estou ali como ditadora, eu estou como analista, eu estou ali para escutar. Segundo ponto é entender, eu não sou analista do pai ou da mãe da criança. Não estou ali para analisar a infância, as demandas que eles têm para trazer de forma individual. Eu sou analista da criança, daquele sujeito em constituição. E quando eu falo de sustentar um espaço de escuta para o sujeito da criança, é entender que ela é construída, que ela é atravessada pela linguagem do outro, ela é atravessada pelo desejo do outro, ela é atravessada pelo outro. Mas dentro do set analítico, eu preciso construir um espaço onde essa criança consiga ser sujeito. Ela consiga sustentar as suas próprias questões, que já existem naquela caixinha que a gente viu lá no início, que já existem no seu processinho, na sua construção ali do seu inconsciente. Elas já existem, estão ali. E é isso que eu preciso fazer, sustentar isso durante o processo de análise. E como eu vou fazer isso? Lembra quando eu disse que na clínica adulta a gente vai dizer para esse sujeito que não chega à clínica adulta, diga-nos o que vier à cabeça, sem organização, sem pensar, sem estruturar. Com a criança é a mesma coisa. A gente precisa ter um mundo construído para ela, com brinquedos, atividades lúdicas, algo que seja um espaço para ela exercitar a criatividade, para que ela possa simbolizar, para que ela possa entrar e se perceber ali dentro. Mas não há esse direcionamento. Pega aquele brinquedo, pega aquela bola, pega aquele jogo. Deixe a criança ser. Deixe a criança existir naquele mundo. E para sustentar essa escuta, às vezes, eu vou ter, enquanto analista, vou ter que ocupar um lugar de desconforto. Por exemplo, um lugar do silêncio. Às vezes, a criança vai chegar no meu consultório todo preparado, todo lúdico, cheio de brinquedos, muito colorido, cheio de coisas que ela pode explorar, e a criança simplesmente vai sentar e ficar encolhida no canto da sala, sem querer fazer nada, sem querer dizer nada, sem querer olhar para mim. E às vezes eu vou ter que sustentar esse silêncio, de uma transferência que ainda não foi estabelecida, de uma criança que ainda não confia o suficiente em mim. E esse silêncio sempre diz alguma coisa, diz da posição dela com o mundo, como ela se relaciona com o mundo. Às vezes, sustentar esse espaço de escuta vai ser sustentar o não saber. Por exemplo, chega uma criança no nosso consultório e a professora me diz que essa criança, ela não para quieta, que ela futuca todos os colegas, ela vai para um lado, ela vai para o outro, puxa o cabelo de um, puxa o cabelo de outra, e que ela não consegue ficar sentada, prestando atenção no que está no quadro. Se a gente for fazer uma leitura muito rápida, parece que a professora está me dizendo que essa criança tem TDAH. E às vezes ela chega realmente, a professora, às vezes a direção, a escola, emite um relatório. A criança tem suspeita de TDAH, tem traços de TDAH. Se eu escutar muito rápido, se eu parar para pegar o discurso que o outro tem sobre essa criança, eu não vou escutar, eu vou escutar o outro. Eu não vou permitir que ela seja sujeito da própria história. Ela vai ser sujeito da história do outro. E sustentar esse não saber é isso. Por mais que a escola, a mãe me diga todas essas características, primeira sessão, observei a criança. Segunda sessão, observei a criança. Terceira sessão, observei a criança. Eu não estou falando de observação passiva, não, tá, gente? A observação ativa. Você vai estar todo o tempo ativo. Afinal, a análise se faz a dois, não se faz sozinho. Mas eu não sei se ela tem TDAH. Eu só atendi ela uma vez, só atendi ela 2 vezes, só atendi ela 3 vezes. Então, é sustentar esse lugar de não saber, para a gente não querer escutar rápido demais o que essa criança está me falando por meio do brincar dela, o que essa criança está me falando a partir dos jogos que ela me convida para jogar, ou dos brinquedos que ela traz de casa também, para que a gente brinque juntas. É sustentar o não saber. E, às vezes, essa posição, eu confesso que é extremamente difícil, porque o outro cobra. O pai vai cobrar. E aí, meu filho tem o quê? A escola, eu preciso de um relatório para adaptar ela, para mudar ela de turma, de fazer X e fazer Y. Mas sustentar essa posição de escuta é sustentar essa posição de não saber. O que não quer dizer que é confortável, o que não quer dizer que é agradável, mas quer dizer que é a ética da psicanálise.
não ler rápido demais o outro, não interpretar, não dar significados muito rápidos a esse outro, que precisa de tempo para ser sujeito. Então, nosso lugar de analista, principalmente dentro do set analítico com essa criança, é sustentar um espaço de escuta, onde significa, às vezes, não saber, onde, às vezes, significa sustentar o silêncio, onde, às vezes, significa também escutar o outro. Esse outro vai ser um pai, vai ser uma mãe, vai ser uma direção, para que eles nos digam como é que é a dinâmica familiar dessa criança, como a criança ela se insere nesse mundo. Segundo ponto da nossa posição de analista com essa criança é permitir que o brincar se constitua como linguagem. Como eu disse lá no início, repito, Lacan vai falar que o sujeito do inconsciente ele é construído por meio da linguagem. A linguagem da criança é o brincar. E eu preciso permitir que esse brincar exista. Eu vi a brincadeira da criança que ela colocou 2 pessoas para se beijar, ou eu vi alguma brincadeira que eu acho que está errado, que ela não pode fazer isso. Moralmente, para mim, parece errado. Eu não estou ali como repressora, como caçadora, como orientadora social daquela criança. Eu estou como analista. E isso significa que eu preciso permitir o brincar dessa criança. Eu preciso que ela se construa nesse brincar, que ela escolha como brincar. E que esse brincar se repita. E o terceiro ponto, qual o nosso lugar na análise, como analista com essa criança, é o lugar de observação. Observar o que se repete. Como a gente já tinha visto, a repetição é essencial para a gente entender a posição que essa criança está diante da angústia, que ela está diante do sofrimento dela. Entender as narrativas, né, que essa criança constrói. Por meio, pegou 2 bonequinhos e contou uma história, ou desenhou e vai me contando uma história. Ou ela vai escolhendo personagens e dando nomes. E a posição simbólica que essa criança se coloca nesse jogo, nesse brincar. Quem é ela nesse jogo? Quem é ela nesse brincar? Então, eu vou observar. A minha observação é um processo de escuta. E, novamente, observar não é de um jeito passivo, de fiquei lá no canto da sala observando o que a criança está fazendo. Não, observar de modo ativo. Eu faço parte do processo de análise. Eu preciso estar presente com aquela criança. A figura do analista também é essencial no processo de análise. Tanto para estabelecer a transferência, porque se não existe transferência, se essa criança não confiar em mim, se essa criança não estabelecer uma relação comigo, não existe análise. Não existe como processo de cuidado dentro da psicanálise. Então, vou estar ativa no processo de brincar junto com ela, mas ao mesmo tempo observando, ao mesmo tempo analisando e intervindo, mas não com proibição, não com regra, não com ensinamento, mas intervindo como um lugar de, este é o seu espaço de afeto. Esse é o lugar onde seu afeto pode surgir. Esse é o lugar onde as suas angústias podem emergir, para que você consiga ter um novo lugar de existir no mundo. Lembrando novamente aquilo que eu disse no início. A demanda do pai e da mãe não é a demanda da criança. O pai e a mãe vão trazer as angústias dele, mas essas às vezes não são as angústias da criança. E eu não sou analista desse pai e dessa mãe, eu sou analista da criança. E por vezes a análise vai haver necessidade de encaminhamento desse pai, de encaminhamento dessa mãe, para que eles se deparem com as próprias angústias, para que eles se deparem com a própria demanda. Por quê? A angústia, a demanda que o pai e a mãe traz, não é a mesma angústia e a demanda que a criança apresenta, ou que está se construindo nessa criança. E a gente precisa saber diferenciar o que vem do outro, o que vem da criança. Porque o brincar, o espaço analítico, lúdico, construído para essa criança, tem esse objetivo, que ela consiga ser sujeito. Não o sujeito do outro, como ela é lá fora, com esse mundo simbólico construído, mas o sujeito dela, das suas próprias angústias e demandas. Para tentar ilustrar, antes da gente continuar com outros conceitos, para tentar ilustrar tudo isso que eu trouxe um caso clínico. Lembrando, recapitulando tudo isso que eu trouxe. A criança para a psicanálise já é um ser em constituição, ela já é um sujeito inconsciente, ela já tem as suas angústias e as suas questões. A criança ela é construída pelo outro. É preciso uma medida de amor, de afeto e curiosidade para a gente se construir enquanto sujeito, porque sem amor a gente não consegue nem chegar ao primeiro mês de vida, porque precisa de alguém que nos alimente, precisa de alguém que escute as nossas demandas. A criança
constituída pela linguagem, ou seja, ela já nasce no mundo simbólico. Se existe alguém que diz, meu nome é esse, já existe alguém que diz, esse é o meu quarto, ele é azul, ele é rosa, ele é amarelo, já tem alguém que diz, ela vai ser médica, ela vai ser advogada, ela vai ser X, ela vai ser Y. E já existe o desejo do outro. Essa criança foi desejada ou não desejada quando ela chega nesse mundo que já está construído. E o nosso lugar de analista, que é o lugar de facilitador, de facilitar que as angústias, que os afetos dessa criança emerjam dentro do set analítico e que ela consiga, diante do seu próprio ponto subjetivo, construir uma nova forma de lidar com as suas angústias. Não com a angústia do seu pai, não com a angústia da sua mãe, não com a angústia da escola, com as suas próprias angústias. E diante disso, vamos tentar visualizar isso no caso clínico. Caso clínico fictício, tá, gente? Não houve quebra de sigilo, nada do tipo. Ele é um caso fictício, bem, como eu posso dizer, bem corriqueirozinho, não tem nenhum tipo de complexidade, só para a gente entender esses conceitos que a gente trouxe até aqui agora e dar prosseguimentos com os outros conceitos. A paciente é um menino de 6 anos, a queixa é trazida pelos pais. Agressividade na escola e dificuldade de seguir regras. Se a gente, enquanto analista, não se preocupar em olhar para a criança, em olhar para esse sujeito que chega ao nosso set e pegar a queixa dos pais, o desejo, a demanda dos pais, como algo, com um pontapé, a gente partir desse lugar, eu já sei de tudo. O pai e a mãe me disse que a queixa é agressividade na escola, dificuldade de seguir regras. Então, eu já sei de tudo. A gente não escuta essa criança. Porque se a gente pegar só essa demanda, agressividade na escola, dificuldade de seguir regras, a gente já consegue encaixar essa criança aí na caixinha do TOD. Mas, será que essa criança tem TOD? Os pais relatam que a criança passou a apresentar comportamentos agressivos após o nascimento de um irmão mais novo. Na escola, professores descrevem episódios de empurrões, irritabilidade e dificuldades em dividir brinquedos. Durante as primeiras sessões, a criança demonstra pouco interesse em conversar diretamente com o terapeuta, mas se envolve rapidamente com os brinquedos disponíveis na sala. Ou seja, perceba que atrás dessa queixa inicial que os pais trazem, tem todo um contexto, tem toda uma história. Mas se a gente não escuta o contexto, se a gente parte do processo de ser, ou se a gente parte do processo que é bem sedutor, de querer atender o que os pais querem, querer dar uma resposta muito rápida, a gente já coloca essa criança numa caixinha. Mas ela tem toda uma história, ela tem todo um processo atrás disso. Em uma das sessões, a criança escolhe 2 bonecos grandes e um boneco menor, uma casa de brinquedo. Durante a brincadeira, organiza uma cena em que 2 bonecos maiores ficam dentro da casa, enquanto o boneco menor permanece do lado de fora. Ao longo do jogo, o boneco menor tenta entrar na casa, mas é repetidamente impedido pelos bonecos maiores. Em determinado momento, a criança verbaliza: esse pequeno não pode entrar porque ele é chato. A cena é repetida várias vezes durante a sessão. Perceba que a regra máxima que eu disse lá, que a gente usa na clínica com adultos. Fale-me o que vier à cabeça, sem organizar, só me fale-me o que vier à cabeça. O que acontece também com a criança, ela escolhe o que ela vai brincar, ela escolhe, isso é importante. Isso também é processo de análise, isso também é entender, observar. O que ela escolheu? Ela escolheu 2 bonecos grandes, um boneco menor e uma casa de brinquedo. Isso, na psicanálise, a gente chama de simbolização. Possa ser que os 2 bonecos grandes representam os pais e o boneco menor represente o irmão mais novo, ou possa ser que os 2 bonecos grandes representem figuras de autoridade e o boneco menor seja a própria criança. Isso é simbolização. É como essa criança ela dá significado aos brinquedos, como ela nomeia emocionalmente, mentalmente esses brinquedos. Isso se chama simbolização. E é um processo importantíssimo para a gente entender como se brincar está estruturando as demandas, as angústias dessa criança. E percebam que durante a sessão, as questões que os pais trouxeram de desobediência, agressividade, é totalmente diferente de como a criança se porta na sessão, de como ela se comporta, de como ela brinca, de como ela expressa esse brincar. O analista não interrompe a brincadeira nem corrige a narrativa. Em vez disso, sustenta o espaço lúdico e realiza pequenas intervenções que permitem ampliar a simbolização.
por exemplo. Esse pequeno parece querer muito entrar na casa. E a criança, então, responde. Mas eles não deixam. Esse tipo de intervenção favorece que a criança expresse afetos e organize simbolicamente a sua experiência. Perceba que antes desse processo, dessa intervenção, antes do analista dar esse espaço para a criança emergir esse afeto, essa brincadeira se repetiu várias vezes em sessão. É o que a gente tinha falado sobre repetição. Recordar, repetir, elaborar. Por que é tão importante repetir durante o processo de análise? Principalmente no público infantil, que ela vai repetir essas brincadeiras. O Freud vai dizer que a gente repete para mudar a nossa posição frente a um processo de angústia. Como assim mudar a nossa posição? A gente sai de um processo passivo para um processo ativo. A gente sai do processo no senso comum, dizendo mesmo, do que fizeram com a gente para fazer algo a respeito disso. E por isso a gente repete a cena. Até a gente conseguir elaborar, até a gente conseguir entender, mudar esse final de alguma forma. Por isso a criança repete. Repetir é a forma que a criança acha no brincar de elaborar aquilo que ainda não pode ser dito, ou aquilo que não consegue ser dizível para o outro. Então ela repete por forma da sua linguagem, que é o brincar. Por isso observar essas repetições são tão importantes. Porque elas dizem do lugar de angústia. Repetir é a gente tentando, é essa criança tentando lidar com a angústia, colocar por meio do mundo simbólico a angústia que ainda não consegue ser nomeada de alguma forma. E após esse processo de repetição, percebe que o analista ele intervém, mas ele não intervém dizendo isso não pode, isso está errado. Você precisa deixar o pequeno entrar. Por que o pequeno não entra e brinca? Vamos botar o pequeno aqui dentro da casa também? Não. A intervenção que o analista faz é no sentido de proporcionar uma abertura para aquela simbolização, uma abertura para ele entender. Por que essa criança não está entrando dentro da casa? O que essa criança está querendo dizer para mim quando ela não deixa o bonequinho entrar dentro da casa? E a criança responde quando a gente amplia. No senso comum, a gente acha que a criança não tem nada a dizer, que a criança é extremamente inocente, que a criança não entende, que a criança não associa as coisas. Na verdade, crianças têm muito a dizer. Dizem de uma forma diferente dos adultos, mas muito a dizer. E é isso que acontece quando a gente, no processo de análise, amplia. A gente dá abertura para esses afetos existirem. A gente deixa a criança falar. Algo que muitas vezes não acontece em casa, algo que muitas vezes não acontece na escola. Porque o outro já pressupõe, porque o outro já tem um mundo construído para essa criança. Mas na análise, nosso papel enquanto analista não é esse. A nossa função é criar um setting, criar um ambiente onde essa criança consiga ampliar os seus afetos. E aí ela vai nos dizer muita coisa, como a criança diz no caso clínico. Mas eles não deixam. Nas sessões seguintes, ocorrem pequenas transformações na narrativa. Em determinado momento, a criança reorganiza a brincadeira e coloca o boneco pequeno dentro de casa. Essa mudança no brincar pode indicar movimentos de elaboração psíquica da experiência de rivalidade fraterna. Ou seja, essas pequenas intervenções de deixar que a criança fale, de deixar que a criança comunique pelo brincar, que ela signifique no brincar, que ela repita esse brincar, faz com que ela consiga elaborar a sua própria angústia. A angústia dos pais era a agressividade, era a desobediência. A angústia da criança é a rivalidade fraterna, é a rivalidade que ela tem com a criança que chegou, esse outro que invadiu, entre aspas, o seu espaço. Então, perceba que são demandas diferentes. E se a gente escutasse somente os pais, se a gente desse vazão somente ao mundo simbólico que os pais criaram para essa criança, a gente jamais daria a oportunidade dessa criança de simbolizar as próprias dores, as próprias angústias, de criar um novo mundo, de existir uma nova forma de existir nesse mundo novo. Por quê? A inserção de um irmão, a inserção de uma criança mais nova é a criação de um mundo novo para essa criança, para esse sujeito em constituição. E ela precisa criar uma forma própria, subjetiva, singular, de lidar com as suas questões, que são totalmente diferentes do sujeito adulto. A gente já falou sobre a repetição, só que a partir do caso clínico, vamos dar uma aprofundada na repetição como via de elaboração.
A repetição no brincar não é apenas repetição comportamental. Ela pode representar uma tentativa de elaboração psíquica. A criança reorganiza simbolicamente experiências que produziram impacto emocional. Assim como o sujeito adulto, a criança já tem os seus processos inconscientes, seus processos angustiantes, e ela vai tentar lidar com eles, que é por meio da repetição. Ela vai repetir esse brincar, como a gente viu lá no caso clínico. A brincadeira com os 2 bonecos e a casa se repetem em diversas sessões. É a forma que a criança tem de se tornar ativa no seu processo. Pense na nossa consciência, no nosso mundo mental, como uma linha reta. Essa linha reta, ela vem seguindo essa linearidade. Apareceu um evento traumático, um evento angustiante. Essa linha que estava vindo reta, ela faz uma curva e depois ela volta a ficar reta. Mas ela não é mais linear, porque ela tem essa curva abrupta. O que isso significa? Que a gente não consegue simbolizar o que é traumático, o que é angustiante. E aí vai entrar os nossos mecanismos de defesa, né? O recalcamento, desmentir, enfim. Mas o importante é que o trauma, ele é essa curva abrupta que a gente não consegue entender, a gente não consegue elaborar, a gente não consegue assimilar. E o que a gente vai fazer para assimilar? A gente vai continuar repetindo aquela cena. Às vezes não com os mesmos personagens, às vezes não no mesmo contexto, às vezes não no mesmo ambiente, mas a gente vai continuar repetindo. E é isso que a criança vai fazer, vai continuar repetindo. Nos modos de brincar, nas narrativas, repetindo na escola, repetindo o comportamento com outros colegas, com outros amigos, até ela conseguir assimilar e elaborar aquilo. Quando acontece um evento traumático com a gente, por exemplo, um sujeito adulto, e a gente não consegue assimilar, a gente não consegue fazer a elaboração simbólica daquilo, e a gente fica pensando, será que isso aconteceu mesmo? Será que isso foi tão grave assim? Ah, mas isso não foi nada demais. Mas os sintomas continuam lá naquela grande curva. E aí a gente continua com incômodos, com angústias, que às vezes a gente não sabe explicar, colocar em palavras. Imagina uma criança que ainda não tem a estrutura verbal toda organizada, ainda não tem o seu discurso verbal todo organizado. É ainda mais difícil. Então, ela vai fazer isso da única forma que ela consegue, que é o brincar. A linguagem mais efetiva dessa criança é o brincar. E ela vai repetir, repetir, repetir. Tanto que, por vezes, a gente vê uma criança repetindo cenas que viu em casa. Às vezes, a gente vê uma criança repetindo angústias que sofreu em casa, questões traumáticas que sofreu em casa mesmo, com outros coleguinhas. E ela repete isso por forma de brincadeira, por forma de brincar. Para o Winnicott, brincar é fundamental para o desenvolvimento do self. Ele afirma: é no brincar, e talvez apenas no brincar, que o indivíduo pode ser criativo e utilizar sua personalidade inteira. Então, perceba como o brincar da psicanálise, ele é essencial. Porque é no brincar que a criança, é na criatividade, na imaginação, que a criança ela vai conseguir ser ela. Lembra do que eu disse lá no início? A criança ela é construída, ela está sendo constituída, o seu inconsciente está sendo construída pelo desejo do outro. Ela está sendo constituída por um outro que idealiza ela. Mas no brincar, ela não precisa se expressar pelo o outro constituir ela, pelo desejo do outro. Ela consegue ser ela mesma. Ela consegue usar a criatividade para exercer a sua brincadeira, para exercer os seus desejos, suas angústias. Então, o brincar é a fonte principal dessa criança construir a si mesma, dela elaborar, dela constituir. Não sei se como a gente costuma dizer muito, que a gente vai para a análise, a gente vai para a terapia, não para ouvir o que o analista, que o psicólogo tem a nos dizer, mas para nos ouvir em voz alta. Por exemplo, quando você passa por um evento traumático, e aí você deixa tudo isso na sua cabeça, não conta para ninguém, parece que ele é tão pequenininho, que ele é tão insignificante, que não foi nada demais. Mas quando você verbaliza isso em voz alta, você conta para outra pessoa, você consegue dizer isso em voz alta, você percebe quão grave foi aquele evento traumático, você percebe quão grave foi aquela violência, aquela questão que você sofreu. Essa é a mesma função do brincar. A criança, quando ela consegue trazer as suas questõezinhas, as suas interrogações para o brincar, é aí que ela consegue se escutar, é aí que ela consegue se perceber enquanto sujeito, é aí que ela consegue fazer alguma coisa das suas angústias e das suas demandas.
Claro que dentro do set analítico, claro que dentro do processo de análise, isso vai ser mediado por esse analista, que está ali para intervir, para observar, interpretar, claro que de forma não rápida, de forma devagar, no tempo da criança, no tempo com as demandas, com as questões, com os objetos que essa criança demonstra para esse analista. O brincar, ele acontece em um espaço potencial entre a criança e o ambiente. O brincar, ele vai trazer para a criança o uso da imaginação, da simbolização e da criatividade. O que seria esse espaço potencial entre a criança e o ambiente? O brincar é, imagine o mundo interno e o mundo externo dessa criança, e no meio é o espaço de brincar. É o encontro do mundo interno dela com o mundo externo. E aí se constrói o processo de brincar. E ela vai fazer isso utilizando a imaginação, a simbolização, que é aquilo que a gente já viu no caso clínico, que é como ela nomeia as brincadeiras, ela nomeia os personagens, ela imagina e dá nome a cenários, a coisas, é o processo de simbolização dela. E a criatividade. Tudo isso vai inserir a criança no espaço de brincadeira. Tudo isso vai inserir a criança em um espaço onde ela consegue construir um mundo para elaborar as próprias angústias. Então, perceba que brincar não é simplesmente pegar brinquedos. Percebam que brincar não é simplesmente pegar um personagem e ficar imaginando. Isso tem significados. Isso é um processo de simbolização. É onde a criança se encontra, é onde a criança se entende, é onde a criança se estrutura. Já que a linguagem verbal dela não está estruturada como a nossa, já que ela não consegue se comunicar e assimilar os processos como nós adultos, né, conseguimos. E, por fim, o sintoma na infância. A gente falou um pouquinho dele bem rápido, quando eu disse que a gente não deve eliminar o sintoma, porque ele é bússola. Mas vamos aprofundar o sintoma na infância e entender a diferenciação do sintoma na infância com a demanda do sujeito adulto. Na psicanálise, o sintoma infantil não é compreendido apenas como um problema da criança. Ele frequentemente está articulado à dinâmica familiar, ao lugar que a criança ocupa no discurso dos pais, as relações simbólicas do ambiente. Novamente repetindo quando eu disse lá atrás, sintoma não é para ser eliminado, sintoma é bússola. Sintoma é uma das formas que a gente tem de acessar o nosso inconsciente. O inconsciente é aquela caixinha que vai soltando alguns lápis, algumas questões, algumas luzinhas vão saindo dali. E uma dessas luzinhas é o sintoma. Sintoma não é para ser eliminado, sintoma é para ser escutado. O que tem de errado? O que a gente precisa ver aqui? O que está incomodando? Né? De onde deve estar partindo isso? E aí, quando a gente fala do sintoma na infância, a gente precisa entender que, às vezes, esse sintoma, ele não vem da criança. Não é porque a criança tem alguma coisa errada, não é porque a criança é desproporcional a outras crianças, não é porque a fase do desenvolvimento dela precisa de uma intervenção. É porque, às vezes, ela está refletindo a dinâmica familiar. O Lacan, ele vai ser muito incisivo quando ele diz que, às vezes, o sintoma da criança é a única forma que aquela dinâmica familiar encontrou de expressar as suas dores, as suas questões. Então, a criança foi a única forma de expressar que tem algo barulhando, que tem algo ali transtornando a dinâmica familiar. Então, o sintoma, por vezes, não é da criança que chega à nossa clínica. E, às vezes, isso é muito angustiante. Porque se a criança me analisando, eu ainda consigo intervir, eu ainda consigo criar um set analítico, eu ainda consigo escutá-la e entendê-la. Mas se o sintoma não vem dela, vem dos pais, o que eu faço? O que eu posso fazer? E aí a gente se depara com a nossa própria angústia, a gente se depara com a nossa própria castração, e entender que eu não sou analista dos pais dessa criança. Já que o sintoma não vem dela, eu não tenho muito o que intervir. Já que o sintoma não vem desses pais. Então, escutar os pais, o processo de anamnese, e essa escuta dos pais não acontece somente no processo de anamnese, que é quando a gente escuta, a gente pega o histórico, a gente entende a dinâmica familiar. Esse processo de escuta dos pais, ele vai acontecer diversas vezes no processo de análise dessa criança. Diversas vezes eu vou ter que chamar o pai ou a mãe para entender X coisa, Y coisa, para saber como é que está a dinâmica familiar. Quem é essa criança dentro dessa dinâmica? Às vezes a criança é estruturante. Ela é a cola, é a liga que mantém os pais casados. E isso é um sintoma. Imagine você ser responsável
pelo casamento dos seus pais. Quem é essa criança na dinâmica familiar? Às vezes essa criança é aquela que recebe tudo. É a criança que é tida como o rei da casa. A casa toda se estrutura em prol dessa criança. Então, claro que ela vai apresentar sintomas. Ela é sintoma dessa dinâmica familiar que está disfuncional. Às vezes, essa criança, como a gente viu no caso clínico, é sintoma de dinâmica familiar que teve um novo filho, mas não sabe lidar muito bem com duas crianças ao mesmo tempo. Então, uma recebe mais atenção do que a outra, uma, às vezes, foi mais desejada que a outra. E essa criança que chega na nossa clínica é um sintoma disso, dessa dinâmica familiar. Por quê? A criança, esse sujeito em constituição, como a psicanálise enxerga ela ainda é construída pelo desejo do outro, pela linguagem do outro, e por vezes ela vai ser o sintoma do outro. Por isso, o sintoma na psicanálise não deve ser visto como algo a ser eliminado, aniquilado. Eu vou aniquilar a agressividade dessa criança, eu preciso resolver a ansiedade dessa criança, eu preciso escutar, eu preciso criar um set analítico lúdico o suficiente para que o brincar dessa criança dê a ela a possibilidade dela me contar, dela me mostrar, dela falar o que está acontecendo no seu mundo anímico. Eu preciso dar a essa criança a possibilidade dela conseguir repetir, para chegar num processo de elaborar e criar o seu próprio mecanismo de lidar com as suas demandas e angústias, que, novamente, por vezes, são totalmente diferentes do que os seus cuidadores, do que a sua escola traz para a gente. E, para finalizar, só para recapitular tudo que a gente trouxe hoje, a criança é um sujeito em constituição. A criança já é um sujeito do inconsciente, ela já tem as suas angústias. A infância é um principal ponto de partida da construção da nossa vida anímica, porque, como diz Caligares, é o chão que a gente vai pisar a vida toda. Já que o sujeito do inconsciente, para Lacan, ele é construído nesse processo de linguagem, a gente se constrói o nosso inconsciente pela linguagem, a linguagem que a criança tem para nos comunicar é brincar, é a brincadeira. Brincar não é somente escolher brinquedos, ou se distrair, ou utilizar a sua criatividade. Brincar diz muito de como eu me organizo no mundo, diz como eu me entendo no mundo, de como eu coloco o meu sintoma no mundo. Então, brincar diz muita coisa. O repetido brincar diz muita coisa. O lugar do analista de ser convidado ou não para brincar diz muita coisa. Então, a clínica infantil é uma clínica de deslocamento. A gente sair dessa posição de sujeito que sabe tudo, da gente sair dessa posição de sujeito que só quer escutar e passar a participar do processo de brincar junto com essa criança, participar desse processo. Afinal, não existe análise sem analista, então é preciso participar desse processo de brincadeira. Vocês têm alguma dúvida? Querem compartilhar alguma coisa? O chat está lotado de elogios. Gente, agora